Para vocês fazerem a instalação do Anaconda, né, conforme nós apresentamos no vídeo anterior, vocês vão simplesmente digitar aqui no Google Anaconda Download Python, uma coisa desse tipo. E aí a gente vai encontrar aqui o site oficial do Anaconda. Então vocês vão entrar aqui no site oficial. E aqui, se você rolar, você vai ter a opção de download. Opção de download, você tem Windows, Mac e Linux. Nós vamos escolher o Windows, tá? E você tem duas opções, o Windows para Python 3, né, 3.7, 64 bits e 32 bits. Eu sugiro que vocês instalem o de 64 bits se o seu computador for de 64 bits. Mas mesmo assim, às vezes pode ocorrer algum erro, algum problema, o Python não vai funcionar. Então vocês desinstalam e instalam depois a versão 32 bits. Aí vocês tentam instalar a de 32, caso a de 64 não funcione. Então como que você vai fazer, né? Você vai simplesmente clicar, eu vou clicar aqui no 64, que meu computador é 64 bits, escolher um local, salvar esse arquivo, pronto. E aí o download será executado. Então pessoal, assim que você fizer o download, né, do arquivo, você vai simplesmente dar 2 cliques, e vai proceder com a instalação normal, seguindo todos os processos normais da instalação, né? Então, no meu caso aqui, eu já estou com o Anaconda instalado, você simplesmente vai concordar e ele vai começar a fazer a instalação. Então, simplesmente concorde e faça a instalação de forma convencional até o final. Simplesmente vindo aqui em iniciar, e aí você vai poder encontrar aqui, ó, verificar se o seu Anaconda está instalado aqui no seu Windows. Vou procurar aqui. Então tá aqui. No meu caso, eu tive problema quando eu instalei o de 64 bits e eu acabei voltando e instalando então o de 32 bits, tá? Dependendo da versão do seu Windows, pode ser que dê problema, então eu acabei voltando e instalando 32 bits, porque não havia dado certo quando eu instalei o de 64. Então aqui ele te dá a opção do Anaconda Navigator, que você pode montar ambientes e tudo mais. Não precisa da gente mexer com isso. Nós temos também o Anaconda Prompt. O Anaconda Prompt nada mais é do que uma tela preta, na qual a gente pode digitar aqui, por exemplo, um código conda, install, e aí você pode instalar, por exemplo, um pacote NumPy. Nesse caso, eu já tenho um NumPy instalado porque eu instalei com o Anaconda, né? Então ele já vem com o NumPy. Se você quiser instalar outro software com o Anaconda Prompt, basta você digitar, por exemplo, conda, install, OpenCV, né? O OpenCV é um outro pacote do Python. Então, se eu fizer isso no Google, aí vai aparecer para mim esse Anaconda Cloud. Você simplesmente clica e vai aparecer o código para você, qual que é o comando que você tem que dar no Anaconda Prompt para poder fazer a instalação. Então, veja só, aqui vai aparecer para a gente no Anaconda Cloud qual que deve ser o código. Então, você pode escolher um desses aqui, ó, copia, né, Ctrl C, e vem aqui no Anaconda Prompt, Ctrl V. Desculpa, acho que o Ctrl V não funciona. Você tem que clicar com o botão direito e escolher ele. E aí dá Enter, e aí ele vai proceder com a instalação. Então esse é o Anaconda Prompt para você instalar pacotes extras, tá? Vamos voltar lá no onde está instalado. Veja que foram instalados então o Jupyter Notebook e foi instalado também o Spyder, tá? Então são as duas IDEs que nós temos interesse. E lógico que também foi instalado o Python 3. Então se eu clicar aqui no Spyder, então está aqui, ó. Aí abriu aqui para mim o Spyder. Quando ele abre, né, ele tem essa cara, né? Pode ser que esteja um pouco diferente, né, dependendo do seu Windows. Pode ser que a sua janela não esteja aqui, né? Eu vou fechar todas as janelas aqui só para vocês verem, ó. Então veja, aqui eu tenho uma janela, né, que é o meu código, então eu posso abrir um novo. Toda vez que eu fecho, ele abre um novo, tá vendo? Então eu posso clicar em novo, ó, novo arquivo, ele abriu um novo. Agora eu tenho duas abas de programação. Então é um script, né? Então eu posso fechar esse script e posso escolher um local onde eu quero salvar. Veja que tem uma pasta aqui, ó. Tá vendo? Então você pode escolher um local onde você queira sempre usar. Vamos imaginar que você está criando uma pasta aí, né, para a disciplina, e não sei, você vai escolher salvar dentro de uma pasta qualquer aí, por exemplo, de curso Eng 493, né?
493. Então, escolhi a pasta, selecionar, pronto, ela foi setada a pasta aqui. Agora, sempre quando eu salvar um arquivo aqui, ou quando eu salvo esse arquivo, esse script, o que acontece é que ele vai ser salvo naquela pasta, né? Então, tá aqui, ó. Então, primeiro, código Python. Pessoal, sempre que você for digitar o nome de um arquivo em Python, lidar com programação, evite C cedilha, evite espaço, evite acento, tá? Então, utilize nome dos arquivos sempre de forma mais simples possível, sem espaço, sem acento, sem cedilha e sem caractere especial, né? Nenhum desses caracteres especiais aqui, nenhum desses, tá? Isso vale também para a programação em si, tá? Porque esse é um arquivo texto e é arquivo de programação, então não é interessante a gente ficar mudando isso. Então veja, foi criado o arquivo, o script, né? Veja que ele vem já com o autor, vem com um encoding em cima, né? Uma codificação do tipo UTF, não precisa mexer nisso, pode deixar isso aqui pronto. E aí, nosso ambiente está pronto para fazer a programação. Mas veja que eu não tenho nenhum ambiente aqui para eu poder visualizar a variável, né? O prompt do Python. Então nós vamos voltar com essas telas. Eu sugiro que vocês utilizem essas aqui, ó. Tá aqui em painéis, né? View, painéis. Aí você vai colocar esse IPython console. Ele é importante para a gente visualizar alguma coisa que foi impressa, tá? Pode limpar ele. Você vai ter outro painel aqui que é interessante, que é esse de variáveis, explorador de variáveis. Então a gente pode colocar ele também. E eu sugiro que você adicione também esse de File Explorer, né, explorador de arquivos, também é interessante para você visualizar onde está algum arquivo seu. E também sugiro, talvez o Help, quem quiser pode colocar o Help também. Então esses três ficam normalmente juntos aqui e o console, né, fica aqui embaixo, tá? Veja que nós podemos programar diretamente aqui no console. Se eu colocar uma variável A igual a 2 e der Enter, ele vai executar A igual a 2. Então aqui na minha variáveis, explorador de variáveis, aparece para mim o A igual a 2. Se eu colocar B igual a 3 e der Enter, vai aparecer para mim B igual a 3. E agora se eu colocar C igual a A mais B e der Enter, ele executou a soma e guarda o resultado dentro de C. Ó, 5. Tá vendo? Então, aqui eu posso navegar. Olha, veja que o meu arquivo que foi criado, que é esse arquivo, está dentro da pasta Eng493, ó, que é essa pasta. Se eu voltar aqui, ó, olha só. Então, essa aqui é a minha pasta. Eu posso navegar, tá vendo? Essa é a minha pasta. Então, tá aqui. Estou dentro da pasta. Esse é o explorador de arquivo. E aqui o Help, onde a gente pode pedir ajuda para alguma coisa. A gente pode visualizar aqui. Eu prefiro pedir ajuda sempre lá no Google, né? Vou lá e digito no Google. Às vezes o de vocês não vai estar desse jeito, né? Pode ser que essa janela aqui ela fique desmembrada dessa forma aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo separar. Olha só, tá assim, tá vendo? Então você pode pegar essa janela, soltar ela aqui, ó, e arrastar ela e jogar ela dentro da outra. Uma dentro da outra faz isso aqui acontecer. E eu posso pegar isso aqui e arrastar para cá, ó. Tá vendo? Eu gosto muito de usar esse explorador de variáveis como primeiro, depois esse de explorador de arquivo, depois o Help. E às vezes tem gente que prefere fechar ele, né? Tem gente que não gosta dele, então é só clicar aqui e fechar ele, caso você queira ficar com 2. E aqui a gente vai visualizar o console. É como se, isso aqui, gente, o console, é como se fosse a máquina mesmo, é como se fosse lá o Python direto, tá? É como se a gente estivesse codificando aqui direto, linha a linha. Se você, às vezes costuma dar um bug no Python, né? E às vezes é interessante você clicar nessa engrenagemzinha aqui do lado e restartar o kernel dele, que é o motor do Python. É onde faz a interpretação e a codificação transforma em máquina. Então, às vezes, é interessante você fazer isso. Ó. Costuma dar algum bug, alguma coisa. Então, às vezes, uma solução é essa. Tá? Vir aqui e restartar o kernel. Demora um pouquinho para voltar, mas aí, assim que ele voltar, né, você já está pronto para recomeçar tudo novamente. Vocês viram que eu fiz um código aqui? No entanto, eu poderia fazer esse código aqui também. Ó. A igual a 2, tá vendo aí? Só que aqui ele não roda quando eu dou Enter. Quando eu dou Enter, apenas muda de linha. Ó. B igual a 3, né? E C igual a A mais B. Veja. Então, dessa forma, o que ele vai fazer? Ele vai rodar o código linha a linha. Ele vai fazer isso. Aqui não tem nada, na linha 9. Depois ele vai executar essa. Aqui não tem nada, na 11. Depois ele vai executar essa.
Então, se eu mandar rodar, para executar, é clicar nesse verde aqui, ó. Quando eu clico nesse botão verde, ele executa. Executou. Pronto. Só que não apareceu nada aqui. Por quê? Porque não tem nada pedindo para imprimir o código, né? Então, o que a gente faz? A gente dá um print, é um comando. Isso aqui é uma função que a gente fala, uma função built-in, né? Uma função built-in, que ela está dentro do Python, tá? Ela não é uma função externa. Veja que ela ficou pintada aqui de roxo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro desse print, eu vou colocar 2 parênteses e veja que isso é uma função. Lembra? F de x? Então, aqui é a mesma coisa. F de x eu coloco dentro de parênteses, né? O x. Aqui é a mesma coisa. Como eu vou usar uma função e essa função vai ser o quê? Eu quero imprimir quem? C. Quando eu rodo o código, ele roda novamente linha a linha e me imprime o valor de 5 aqui, ó. Fica estranho, né? Se eu imprimir o valor de 5, eu poderia colocar alguma coisa mais elaborada. Poderia colocar assim, ó, o resultado da soma é, dou um espaço, 2 pontos e coloco um mais aqui para ele juntar o que é string, né, letra, com o número da soma aqui, ó. Agora, se eu rodar novamente, ó, ele vai fazer o cálculo e aí deu um erro. Isso acontece a todo momento, tá, gente? Por que aconteceu esse erro? Olha só. O valor precisa ser um string para eu concatenar. Então, o que ele está me falando? O C é uma variável do tipo inteira. E isso aqui é uma variável do tipo string. Nós vamos ver isso numa próxima videoaula, tá? Isso aqui é só para uma aula inicial. Então, veja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse C no string. Para transformar o C no string, eu utilizo uma outra função built-in, que é str, boto o C lá dentro. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai transformar um número em uma string, e aí eu somo uma string com a outra. Aí, concatena, que a gente fala concatenou. Agora, provavelmente, vai funcionar. Então, tá aqui, o resultado da soma é 5. Tá? Então, funcionou, beleza. Era isso que eu queria apresentar para vocês nessa aula de agora, né? E depois nós vamos continuar aí com a aula de programação em Python. Um abraço a todos.